Olá, boa noite, bem-vindos ao Jornal Principal. A seguir vamos aos destaques. Presidente da República, Filipe Nyusi, manifestou esta segunda-feira o seu profundo pesar e lamento na sequência da notícia do falecimento do presidente do MDM e Edil da Beira, Davy Simango. O presidente do Conselho de Administração da Hidroelétrica de Caora Bassa, Pedro Couto, esclarece que informações sobre sua morte são falsas e provenientes de pessoas de má fé. Detido o ativista comunitário de saúde no distrito de Morrombene, em Inhambane, por roubo de medicamentos. Passamos a atualizar as notícias. O ex-ministro dos Recursos Minerais e Energia e PCA da Hidroelétrica de Caora Bassa, HCB, Pedro Couto, esclarece que informações veiculadas através das redes sociais, dando conta da sua morte, são falsas e provenientes de pessoas mal intencionadas e com interesses obscuros. E, efetivamente, as notícias que estão aí correndo são totalmente forjadas e falsas. O que eu tenho a dizer sobre isso é muito simples. Que, graças a Deus, que aquelas pessoas que eventualmente desejassem que eu estivesse morto, eles não são Deus. Porque de Deus parece-me que me consente em vida, estou vivo e estou bem, graças a Deus. Portanto, são falsas as notícias. Tenho recebido muitos telefonemas de simpatia. Eu penso que se tranquilizem que é falso, não é? Deus tem consentido que eu viva até hoje e estou vivo e graças a Deus que tudo vai bem. Esperemos então que viva por muito e longos anos. A TV Sucesso reportou esta notícia falsa que dá conta da morte do PCA Pedro Couto. Por esta notícia, as nossas sinceras desculpas. Perdeu a vida no princípio da noite desta segunda-feira Francisco Itai Mek, vítima de doença. Itai Mek foi Itai Mek foi o antigo vice-ministro da Educação, diretor do Centro de Formação de Professores da província de Sofala e também foi governador da província da Zambésia. Informações postas a circular através das redes sociais e posteriormente confirmadas pelo Jornal Notícias indicam que Itai Mek, que desempenhava a função de administrador não executivo da Hidroelétrica de Caora Bassa, perdeu a vida esta segunda-feira. Em vida, para além de ter sido vice-ministro da Educação, Itai Mek foi igualmente governador das províncias de Inhambane e Zambésia. Alguns problemas técnicos. Vamos então dar continuidade a outras notícias. O reitor da Universidade Pedagógica de Maputo, Jorge Ferrão, caracteriza Francisco Itai Mek como um servidor público que gostava de ouvir. Francisco Itai Mek perdeu a vida esta segunda-feira, vítima de doença. Então, em primeiro lugar, eu queria poder apresentar as minhas mais sentidas condolências à família do malogrado Itai Mek. Eu conheci-o primeiro como governador em duas diferentes províncias e pude observar nessa altura que era uma pessoa ousada e que estava muito interessada em servir. E depois reencontrei-o na altura em que eu entrava para o Ministério e ele estava de saída do Ministério. E nessa circunstância ele ainda participou na nossa cerimónia de transferência de pastas. E uma das recomendações que o malogrado me deixou era de que o Ministério, a Educação em Moçambique tinha vários problemas e de que eu deveria ter a coragem de escutar a sociedade sobre as expectativas
e de como resolver os problemas do Ministério. O Presidente da República, Filipe Nunes, manifestou na noite desta segunda-feira o seu profundo pesar e lamento na sequência da notícia do falecimento do Presidente do Movimento Democrático de Moçambique e também Edil da Beira, Davi Simango. De acordo com uma nota recebida na nossa redação, Filipe Nunes sublinha que Davi Simango contribuiu sobremaneira para a consolidação da democracia nacional através da sua dedicação à vida política e social do país, quer como líder partidário, assim como membro do Conselho de Estado. Filipe Nunes afirma que desde que Davi Simango foi acometido pela doença, sempre esteve esperançoso no ativamento da sua recuperação. Para Nunes, as contribuições de Davi Simango criaram novos valores no espaço político do país, trouxeram consideráveis avanços na consolidação da convivência pacífica e harmoniosa entre os moçambicanos. A concluir, o chefe de Estado endereçou à família Simango, aos munícipes da cidade da Beira e aos membros do MDM as suas mais sentidas condolências. O antigo presidente da República de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, juntou-se a várias individualidades que reagiram à morte do presidente do município da Beira, Davi Simango. Guebuza usou a sua página oficial do Facebook para endereçar as suas condolências à família do malogrado e aos simpatizantes do Movimento Democrático de Moçambique. A secretária de Estado e governador da província de Sofala lamentam a morte de Davi Simango pelo facto de ter sido um interveniente válido na luta pelo bem-estar dos beirenses. Foi um compatriota que sempre soube estar e conviver na diversidade pela sua colaboração e articulação com o Conselho Executivo Provincial. O Conselho Executivo Provincial lamenta profundamente a perca desta figura. E perde também a nossa democracia. Como sabe, na qualidade de membro do Conselho de Estado, dava a sua contribuição para a nação e não apenas para a província, olhando para aquilo que é a nossa nova democracia, que vai se consolidando a cada dia. É presidente de um partido com assento na Assembleia da República, e eu, edil da cidade da Beira, estamos a falar desde que esteve como independente, pertencendo também ligado a um partido. Então, neste momento, nós temos que lamentar, não é, e endereçar principalmente à sua família nossa solidariedade, apelar a todos os munícipes, ao povo moçambicano, para que neste momento possamos ter esta serenidade de aceitar esta triste realidade e ficarmos à espera de informação para os passos subsequentes. Políticos e religiosos solidarizam-se e enaltecem os feitos do presidente falecido do Movimento Democrático de Moçambique pelo contributo que deu em vida para o bem-estar dos moçambicanos. Nascido nos primórdios da Guerra de Libertação Nacional em 1964, Davi Simango perde a vida poucos anos depois da fundação do Movimento Democrático de Moçambique e se tornado por mais de 15 anos edil da segunda maior cidade do país, bem como ter conquistado um assento no Conselho do Estado. O seu desaparecimento físico deixou surpreso a todos os que acompanham seu desempenho na luta por um Moçambique para todos. Foi uma surpresa que nós tomamos conhecimento do seu desaparecimento físico. Neste momento de dor e consternação, a Frelimo em Sofala manifesta a sua solidariedade para com o partido MDM e com a família Simango. Este é o nosso sentimento e queríamos mais uma vez dizer que estamos solidários com esta perca. Porque o edil da Beira, além de ser presidente do MDM, era membro do Conselho do Estado. E aí perdeu-se mais um membro que era membro conciliador do camarada presidente. Então, queremos dizer que é um abalo não só do partido MDM, mas também para nós todos. Para a Renamo na cidade da Beira, foi-se um grande irmão e defensor do bem-estar dos beirenses. É uma perca de um irmão
de um dirigente que em vida deu tudo para o bem dos beirenses. Como vocês sabem, como adversários políticos, sempre apoiamos a sua governação ao nível da cidade da Beira. Se for a reparar, ao nível da cidade da Beira, na Assembleia Municipal, a RENAMO é uma bancada que em algum momento apoiou o programa da governação dele. O que significa que nós, como RENAMO, nunca tivemos nada contra a governação. Enquanto isso, o arcebispo da Beira, Dom Cláudio Dalla Zoana, diz que com a morte do edil, por sinal presidente do Partido Movimento Democrático de Moçambique, o país e a autarquia perdeu um grande visionário. Davi Simango foi capaz de ter uma visão de longo alcance sobre o desenvolvimento da cidade. E, por isso, também alguns projetos que estão ainda em andamento, talvez os munícipes se perguntem como isto irá desenvolver. Contudo, o MDM, através do seu porta-voz Sandy Carmona, afirma sentirem-se desamparados. Com a notícia do desaparecimento físico de Sua Excelência, que deixa um vazio extremamente grande, que a família MDM neste momento está inconsolável, está desamparada, e que esperamos que Deus conforte os corações de todos aqueles que com essa informação ficaram extremamente abalados. Recorde-se que Davis Mbebo Simango, filho do primeiro vice-presidente da Frelimo na era Eduardo Mondlane, perdeu a vida na madrugada de segunda-feira na vizinha África do Sul. Académicos dizem que Davi Simango representava a construção da democracia, paz e reconciliação no país. Após o anúncio esta segunda-feira da morte do presidente do município da cidade da Beira, Davi Simango, várias esferas da arena política nacional e internacional têm se manifestado sobre o assunto e desta vez foi a comunidade académica a tecer algumas ilações sobre o mesmo. Bom, foi de surpresa e tristeza, porque penso que Davi Simango vai ser incontornável na história da democracia de Moçambique. Ele, desde cedo, abraçou a carreira política ao concorrer junto da RENAMO para o município da Beira e depois de ter formado o MDM como partido político, que é o terceiro partido maior político de Moçambique. Portanto, só por estes efeitos, eu penso que ele vai ficar como uma das personagens importantes na construção da democracia e da reconciliação e paz em Moçambique. O académico José Castiano guarda ainda recordações de Davi Simango no período pós-ciclónico. Mas, em segundo lugar, não podemos esquecer que o facto de ter dirigido o município da Beira, a cidade da Beira, tendo tomado em condições de limpeza difíceis, fecalismo a céu aberto, de construções desorganizadas e outros problemas, Davi Simango destacou-se como presidente de um conselho municipal que reorganizou a cidade da Beira e, ao mesmo tempo, eu fui assistente de perto da sua entrega nos vários ciclones, vários desastres que assolaram a cidade da Beira, começando pelo Idai, que foi devastador. Portanto, era frequente ver o Davi Simango na rua, enquanto engenheiro, a remover os troncos, a remover os destroços, a tentar orientar pessoalmente a reconstrução da cidade da Beira. Por seu turno, o académico Jorge Ferrão entende que deve-se preservar o legado de Davi Simango para a construção da paz e desenvolvimento do país. Eu acho que nós estamos num momento em que qualquer perda para o país tem sempre um significado especial. Nós ainda somos muito poucos para podermos realizar esta grande missão de que é fazer um país e deixar um país próspero, um país reencontrado
um país reconciliado e um país que busca o melhor dos seus recursos, que são os seus filhos, para se transformar numa nação de grande nome. E quem quer que seja que parte nos deixa essa profunda tristeza de estar a ir de forma prematura, e aquilo que tem que acontecer é pegarmos nessa arma e continuarmos a nossa luta rumo à paz e ao desenvolvimento. Refira-se que David Simango perdeu a vida esta segunda-feira na África do Sul, onde teria sido internado na semana passada. O presidente do Conselho Autárquico de Climane, Manuel de Araújo, reage sobre a morte do edil da Beira, David Simango. Para Manuel de Araújo, Simango inspirou vários municípios com a sua governação. Estar recordados que a cidade da Beira era uma cidade em que ninguém, ou muito pouca gente, se arriscava a para lá ir, quer em trabalho, quer para turismo. Havia uma cultura de fecalismo a céu aberto. As infraestruturas estavam totalmente destruídas. A cidade da Beira era uma cidade esquecida. Mas o engenheiro David Simango conseguiu mudar isso. Hoje a cidade da Beira é uma cidade aprazível, é uma cidade turística. Mas para além da Beira, ao se entregar à cidade da Beira, o presidente David Simango mostrou a muitos moçambicanos e a mim próprio que era possível lutar-se. Sem pegar em armas, era possível lutar-se e vencer o sistema. Era possível, sem armas, mudar o sistema político em Moçambique. É um projeto não acabado. Era preciso, ele mostrou que organizados, o povo organizado, vence a qualquer tirano. Ele demonstrou isso na Beira, inspirou-nos em Climane. Foi sob a inspiração dele e sob a liderança dele que nós assumimos o processo da libertação de Climane. E não paramos em Climane. Também, juntos, marchamos para o Gurue. Conseguimos libertar a cidade de Gurue. Mas também não paramos por aí. O exemplo da Beira, o exemplo de Climane, o exemplo de Gurue inspirou os nampulenses. E juntos fomos para a libertação de Nampula. Então, era um processo dinâmico em que as forças vivas da sociedade se convenciam de que era possível lutar para uma melhor governação, era possível lutar para uma melhor transparência e para uma melhoria das condições de vida. E ainda em relação à morte de David Simango, analistas sublinham que optar pela linhagem familiar para a sucessão na liderança do partido pode significar uma morte prematura para o MDM no panorama político nacional. Morte do edil da Beira e presidente do partido MDM, David Simango, foi abrir espaço de debate sobre o futuro do partido e sobre quem poderá conduzir os destinos do Galo. É neste sentido que o ativista social Custódio Duma afirma que apostar na linhagem da dinastia Ndau pode significar a morte prematura da segunda maior força política da oposição. O partido vai ser muito tentado a preservar este legado do David Simango através do seu irmão, que é o Lutero. Entretanto, este caminho não vai ser um bom caminho. Porque uma das últimas crises que o MDM teve foi a acusação de nepotismo, de ser um partido familiar, e isso criou uma grande crise interna. E se for um processo pouco transparente, visando, sobretudo, salvaguardar a visão familiar, isto vai destruir completamente o partido. E Fernando Lima alinha no mesmo diapasão. Eu penso que a tentação da dinástica, eu diria, está lá. Eu penso que será um erro se tal acontecer, como é um erro, ou foi um erro, se isso alguma vez existiu, o facto de haver alguma tentação étnica em relação à composição da liderança do MDM. Duma chama a razão para a prevalência da transparência e eleição democrática na indicação do novo sucessor
de Simango. É preciso que a eleição do novo líder do MDM, tendo em conta a maturidade que o partido tenha, saia através de eleições internas dos membros ou daqueles que têm legitimidade, de acordo com os estatutos, de eleger o presidente do partido. Então, se for um processo democrático, é mais provável que o partido sobreviva. Mesmo que o próprio Luteiro também se candidate à associação do irmão, mas que seja através de um processo democrático, transparente, em que todos os membros participam de uma forma livre e aberta. Lima mostra-se reticente sobre a existência de um líder capaz de trilhar os mesmos caminhos do Davis Simango. Não se fazem Davis Simango todos os dias. O Davis tinha pontos de contacto na Frelimo, na Renamo, para além de ser o líder do terceiro partido da oposição. Há alguém que pode responder a este tipo de características e de capacidades? Eu vou dizer que não é impossível, mas claramente é muito difícil. De recordar que aventa-se a hipótese da existência de dois centros do poder, ou seja, um presidente do partido diferente do da edilidade da Beira. E os munícipes da cidade da Beira desconhecem quem será o sucessor de Davis Simango, mas esperam que seja alguém capaz de dar continuidade aos projetos de desenvolvimento atrasados. Apesar de ter perdido a vida há menos de 72 horas e seu funeral ter que ser realizado no cemitério Santa Isabel, na cidade da Beira, na data ainda desconhecida, munícipes desta urbe esperam que o sucessor do perseguido Edil Davis Simango venha a ser alguém capaz de dar prosseguimento aos projetos de desenvolvimento. A lei dita isto que, em questões de incapacidade permanente, o número 2 da lista daquele partido ou coligação de partidos ou de grupo de cidadãos, o número 2 daquela lista, subsequentemente, segundo a lei, fica a assegurar os destinos do município. Daí que não há nenhuma brecha, portanto, haver uma luta política ao nível da cidade da Beira. A lei é muito bem clara. Entre os possíveis sucessores estão Albano Cariche, vereador de construção, e José Manuel Mabate, atual secretário-geral do Movimento Democrático de Moçambique. Aqueles que são os membros que estão no Movimento Democrático de Moçambique hoje em dia não trazem aquele carisma no seio da população da própria abertura, da própria fundação do próprio partido. Então o que tem que haver? Vai haver essa pessoa que vai assumir essa pasta, tem que ter a capacidade de começar a trabalhar na sua imagem primeiro, desde já, para que possa, se calhar, começar a granjear simpatia no seio do próprio movimento, mas também no seio da população no geral. Porque se essa pessoa não trabalha na imagem, o que pode vir a acontecer é ou mais ou menos um instalar de uma crise política, ou pode-se investir muito na mobilização para os próximos pleitos eleitorais no seio do partido e não conseguir ter nenhum impacto. Enquanto isso não acontece, os trabalhos não pararam, apesar da perda. Em todas as direções está a trabalhar-se normalmente. As pessoas têm consciência de que tudo aquilo que vinhamos fazendo com Davis está nas nossas mentes e é aquilo que é o nosso dia a dia, o nosso pão de cada dia. Não há motivo para colapsar nada, porque a nossa existência vai de fato honrar não só a nossa existência, a maneira como nós agimos, a maneira como vamos nos empenhar. Isso vai honrar o legado do nosso presidente Davis Simango. Contudo, o vereador institucional José Moisés garante que todos os projetos que estavam em manga terão sua continuidade. Pela partilha que o nosso presidente fazia dos projetos, por aquilo que era a interação do nosso presidente com o seu executivo, refiro-me aos vereadores, não é? Nós não temos nada escondido e sabemos em que pé está cada projeto e assim nós vamos dar continuidade. E seguimos com outras notícias.
O académico José Castiano diz que a sociedade moçambicana não está habituada com pedidos de demissão. Castiano fala em torno do pedido de demissão de Hélder Martins, do cargo de membro da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19, por estar cansado de engolir sapos de dirigentes políticos que, segundo Hélder Martins, não deveriam se intrometer no trabalho da Comissão. Após quase 11 meses como membro da Comissão Técnico-Científica para a Prevenção e Resposta à Pandemia da Covid-19, Hélder Martins, através de uma carta, pediu demissão. A publicação da carta gerou várias reações de personalidades, algumas em apoio e outras contra o posicionamento de Hélder Martins. E o académico José Castiano tem uma opinião formada sobre o assunto. Eu penso que a nossa cultura política moçambicana não está habituada aos atos de demissão. E então este foi o fator surpresa e ganhou este aspecto muita publicidade e muita discussão. Mas eu penso que é uma altura e representa uma fase de nós começarmos a habituar-nos com a ética da demissão. Eu imagino que o próprio Dr. Hélder Martins, que é um antigo combatente, que deu provas da sua entrega ao país e em diversas ocasiões serviu à saúde, etc. E através disso também intelectual, um cientista, ele tem uma longa experiência de luta, tem uma longa experiência de dedicação a Moçambique e que este ato representa a dissociação da sua consciência individual com aquilo que ele pensa que podia acontecer. Castiano entende que não há necessidade de dramatização da demissão e é contra a condenação do ato. Portanto, eu não o dramatizo, eu penso que é um ato normal demitir-se. Talvez o único problema é que o fez publicamente e não primeiro no contexto da própria comissão científica, mas isso não podemos condenar um homem por um ato só porque, de facto, em certa fase da sua vida, cometeu um ato pequenino que não é, vamos assim dizer, determinante para nós julgarmos. Refira-se que na referida carta de demissão, Hélder Martins critica a gestão da pandemia no país. Vamos para a notícia que dá conta que foram eleitos novos juízes para a província de Manica. Eleitos em 2019, mas por falta de recursos financeiros, só esta terça-feira viriam tomar posse um ano depois da sua eleição. Ao todo são 19 juízes eleitos do Tribunal Judicial de Manica e a cerimônia de investidura foi orientada pelo juiz-presidente do Tribunal de Manica. Que a publicação da mencionada resolução no Boletim da República, como condição de validade e eficácia do processo eleitoral aprovado, foi antecedido de constrangimento de ordem financeira, o que determinou, consequentemente, o atraso desta investidura e foi permitindo que os nossos tribunais deliberassem com juízes eleitos cujo mandato já se mostrava largamente expirado. Ernesto Moé disse na ocasião que os juízes eleitos devem se abster de receber ofertas que podem comprometer a boa atuação destes. Observem o dever de probidade pública, que assenta nos valores de boa administração e honestidade, particularmente não podendo solicitar ou aceitar para si ou para terceiros, direto ou indiretamente, quaisquer presentes, empréstimos, facilidades ou ofertas que possam pôr em causa a liberdade de ação, a independência do seu juízo e a credibilidade e a autoridade dos tribunais, salvo nos casos especialmente previstos na lei. Os juízes eleitos participam nos julgamentos em tribunais coletivos e decidem sobre matéria de fato, um corolário da garantia da participação popular no exercício do poder judicial. Atílio Moraes, médico cirurgião do Hospital Central de Maputo, entende que as máscaras que têm sido vendidas na rua, dentre elas as aparentemente cirúrgicas, têm a sua funcionalidade, entretanto não garantem um elevado nível de proteção contra a Covid-19.
Nos dias que correm, registra-se uma proliferação na venda de máscaras de proteção da Covid-19, um pouco por todo o canto no país. Por um lado, são comercializadas máscaras de tecidos e, por outro lado, estas, aparentemente cirúrgicas, tudo na luta contra a Covid-19. No contexto, o médico cirurgião e cardiovascular do Hospital Central de Maputo, Atílio Moraes, referiu que o importante é que as pessoas usem as máscaras, ainda que as mesmas não ofereçam maior segurança na luta contra a pandemia viral. No início, quando começamos a sensibilizar as pessoas, é que pelo menos as máscaras fossem usadas. Mesmo que a produção não seja de qualidade, então tem o seu efeito. Mas, olhando especificamente para estas máscaras, eu estou em crer que elas têm a sua função. Podemos avaliar que as regras é que sempre existam 3 camadas. A máscara deve ser composta por 3 camadas. E uma das camadas, pelo menos que seja de algodão. Então, as máscaras são de extrema importância. Mesmo que não sejam de qualidade, elas têm o seu efeito. No contexto, a TV Sucesso teve acesso, através do médico, uma fotografia que explica a eficiência do uso da máscara de proteção. No primeiro caso, o risco de contaminação para as pessoas que não usam a máscara de proteção e que uma delas esteja infectada pela Covid-19 é de 90%. No segundo caso, ainda que a pessoa esteja protegida, mas se entra em contato com alguém que esteja infectada e que não tenha máscara, o risco de contaminação é de 30%. Na terceira imagem, se a pessoa estiver infectada e tiver a máscara perante uma outra que não tenha, o risco é de 5%. Já se as duas pessoas tiverem a máscara de proteção, entretanto, uma delas estiver infectada, o risco de transmissão é de 1,5%. E, por fim, se as duas pessoas estiverem na situação anterior e tiverem um distanciamento interpessoal de pelo menos 1,5 metros, a possibilidade de infecção da Covid-19 quase não existe. Refira-se que as máscaras supostamente cirúrgicas, comercializadas ao longo da via pública na cidade de Maputo, custam 10 meticais. Seguimos com mais notícias e vamos então falar da Covid-19. O Ministério da Saúde anuncia a morte de 7 pessoas devido à Covid-19, 435 infecções nas últimas 24 horas e 1.346 recuperados. Segundo dados tornados públicos pelo Ministério da Saúde, dos novos casos de óbitos, todos são homens de idades que variam entre 62 e 84 anos. Destes, 2 óbitos foram declarados nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2021 e 5 óbitos foram declarados esta terça-feira, refere a mais recente atualização da situação da pandemia no território nacional. Nas últimas 24 horas foram testadas por suspeitas 1.960 indivíduos, o que culminou com 435 casos positivos, sendo 423 de nacionalidade moçambicana. A fonte indica que a província de Sofala registrou maior número de infecções, com 111 casos positivos, seguida pela cidade de Maputo, com 71 casos. Devido às novas contaminações, tem o registro oficial de 56.269 casos de transmissão local, sendo 316 importados. As autoridades sanitárias avançam ainda que nas últimas 24 horas 1.346 casos encontram-se totalmente recuperados da Covid-19,
somando um total de 37.570 casos que já estão curados. Ainda no contexto da evolução do novo coronavírus, o Ministério da Saúde anunciou que 24 pacientes foram internados, entretanto 14 tiveram altas hospitalares. Todavia, atualmente o país tem 18.415 casos ativos e 606 óbitos devido à Covid-19. As autoridades sanitárias anunciam que dentro de uma semana chegará ao país a vacina de imunização que poderá, numa primeira fase, ser administrada aos funcionários da saúde. Trata-se de uma vacina da China que poderá evitar a propagação da Covid-19 no país. De acordo com a diretora nacional adjunta de saúde pública, Benigna Matsinho, dentro de uma semana chegarão as primeiras doses da vacina para o grupo prioritário, que são os trabalhadores da saúde. Temos já às portas, dentro das próximas semanas, a vacina que vai chegar da China, que é para vacinar os trabalhadores da saúde, que é o grupo prioritário no momento. Temos esta vacina que já vamos avançar com o processo todo de vacinação para os trabalhadores da linha da frente da saúde. Não são muitas doses, são poucas doses. Depois do grupo prioritário, a vacina poderá ser aplicada para a outra população elegível. Como tem visto e assistido em vários países, estão-se a priorizar os grupos. Primeiro é o grupo dos trabalhadores de saúde, depois vamos criando outros grupos, militares, polícias e por aí em diante, até conseguirmos vacinar toda a população elegível para a vacina. Portanto, agora, neste mês, finais do mês de fevereiro, vamos ter as primeiras doses que são para os profissionais de saúde. As autoridades da saúde referem que o processo de vacinação não será obrigatório, mas apelam às populações para a adesão. Cada pessoa é livre de decidir sobre o que inocula no seu organismo e é este o princípio que vamos seguir. A vacinação vai ser voluntária, não iremos obrigar, discutimos muito sobre esse aspecto, mas nós gostaríamos, apesar de não ser obrigatória, gostaríamos que todos aqueles, neste momento, somos nós profissionais de saúde, achamos que não haverá muitos problemas em relação aos profissionais de saúde na linha da frente, acreditamos nós que não haverá muitos problemas, mas gostaríamos de sensibilizar a todos para participarem da vacinação, porque é para o bem deles. A diretora nacional adjunta de saúde pública falava numa altura em que o país ultrapassa pouco mais de 500 óbitos por conta da Covid-19. Estamos de volta ao jornal principal. Está detido um ativista comunitário de saúde por roubo de medicamentos no Centro de Saúde de Tambanjani, no distrito de Morrombene, província de Inhambane. Em todo o ano passado, este jovem de 31 anos de idade trabalhou como ativista comunitário de saúde no distrito de Morrombene, um cargo que foi confiado pela Associação Kuvuneca para desempenhar no Centro de Saúde de Tambanjani. Entretanto, ao invés de zelar pelo trabalho incumbido, o jovem partiu para uma outra ação, roubar medicamentos no local de trabalho. Aliás, aproveitou da confiança que tinha com os gestores da unidade sanitária para lograr o seu objetivo. É um crime, confesso. Eu trabalhava lá até dezembro e viajei para lá na quinta e acabei falhando em levar medicamento. Sim. Levou no mesmo dia ou muitos dias você foi subtraindo? Esta foi a minha primeira falha. Este não é o meu caráter. Eu gosto de trabalhar, mas a situação de vida levaram-me a outro extremo. Eu gosto de trabalhar. Esta foi minha primeira, se calhar a última falha que eu cometi. O indiciado diz que quando o contrato terminou em dezembro do ano passado, viu-se obrigado a encontrar alternativas para sobreviver. E os fármacos eram para vender e iniciar um negócio na sua terra natal, no distrito de Inharrim. O objetivo do medicamento era que eu pudesse ter algum dinheiro para iniciar algum pequeno negócio para gerir a família.
Infelizmente, o sonho do jovem de gerir a família, fruto de roubo, pode se dar por hipotecado. Aliás, diz-se na gíria popular que o crime não compensa. Atualmente está a gerir algemas e a ver o sol atrás das grades, na penitenciária do distrito de Morrumbene. Vamos entregar ao Ministério Público para os procedimentos subsequentes, já foi aberto o respectivo auto e pensamos que este é um caminho certo para pessoas que cometem crimes, devem ser responsabilizados. Qual a expectativa da polícia quanto a esse caso, comandante? Sim, que ele seja julgado e condenado por este comportamento negativo que teve, mas também vai ser uma educação para os outros jovens que acham que o crime compensa. E neste caso, temos perdido muitos medicamentos do Sistema Nacional a favor de cidadãos de má fé. E com este esclarecimento, pensamos que vamos nos ajudar a nós mesmos a sairmos deste problema. A denúncia popular foi crucial para deter o ativista comunitário ladrão de medicamentos em Morrumbene. Este ano é o segundo caso de roubo de medicamentos do Sistema Nacional de Saúde que ocorre em menos de 2 meses na província de Inhambane. O primeiro foi despolitado em janeiro último no distrito de Omoine. Um caso que supostamente tinha conivência de uma reformada no setor da saúde. E o setor da saúde no distrito de Morrumbene, na província de Inhambane, diz que vai apertar o cerco contra ativistas comunitários para evitar futuros casos de roubo de medicamentos. O roubo de diversos fármacos protagonizado por este ativista comunitário de saúde prejudicou em grande medida a população residente no povoado Tambadjan, no distrito de Morrumbene. As autoridades sanitárias lamentam a atitude demonstrada pelo colaborador do setor, uma vez que tinha sido confiado para servir como elo de ligação na assistência à população. Fazendo os nossos cálculos, temos uma perda de mais ou menos 9.500 meticais de medicamentos que irão beneficiar a população em geral, na população daquela área de saúde. Neste caso, são atos que nós não devemos ponderar. Sim. E olhando nessa prisma, que medicamento volta à saúde ou já é inútil? Bom, quando fizemos a verificação dos medicamentos, muitos foram violados. Então, desses que foram violados já não garante a sua utilidade. Parece que não sabemos qual forma, qual o material que ele usou para poder violar os medicamentos. Então, para nós, são medicamentos que nós podemos considerar já inválidos para o uso, nesse caso para tratar os pacientes. Significa que ele já vendia? Automaticamente sim, porque a quantidade que foi subtraída não é aquilo que nós fomos encontrar no comando, porque todos os frascos já estavam violados. Sim. Sabemos que um frasco, por exemplo, pode ter 500 comprimidos, nós fomos encontrar mais ou menos 40 comprimidos, então os outros acho que ele que subtraiu para a posterior venda. As fragilidades que se revelam na gestão dos fármacos nas unidades sanitárias das periferias tira sono o setor da saúde no distrito de Morrumbene. Face ao cenário, vai ser introduzida uma nova regra no distrito. Neste momento nós já começamos a fazer, a responsabilizar aos responsáveis ou aos diretores dos centros de saúde periféricos, de modo a controlar qualquer coisa de enfermo que aparece. Nossa comunidade, para se apresentar como ativista, não pode ter acesso aos nossos gabinetes de consulta. O ativista só deve ficar no alpendre para posterior estar com o clínico e muito mais nada de entrar no nosso gabinete de consulta, para evitar o caso de gênero. Sim. Significa antes entrava no gabinete de consulta? Normalmente como um ativista comunitário, já é considerado como um leigo, neste caso, que liga entre a comunidade e comunidade e produto de saúde. Então, nós consideramos como quase isso, mas neste caso já vimos que esse comportamento não pode ser só dele, então podemos já prevenir para outros casos de gêneros que possa acontecer. O distrito de Morrumbene conta com 14 unidades sanitárias. Morrumbene tem 42 ativistas comunitários de várias organizações não governamentais nacionais que fazem elo de ligação com o setor da saúde. 2 jovens de 19 e 20 anos de idade estão detidos no comando distrital da cidade de Climane por roubo de motorizadas e eletrodomésticos.
E para lograr os seus intentos, os miliantes em número de 2, trajados de vestes de muçulmanos, invadiram o comando e apoderaram-se de vários armamentos e suas respectivas munições e colocaram-se a monte no ano de 2019. Envolvidos 3 anos, a polícia conseguiu neutralizar o cidadão depois de ter cometido mais um crime. Por sua vez, o indiciado de 43 anos de idade, com várias passagens nas celas da polícia, nega o seu envolvimento e diz estar a ser vítima da polícia. E dali eu acompanhei até ali na ponte, em Tawanha, ligou para a família e vieram lhe buscar e eu comecei e continuei a minha viagem, a ir a casa. E de repente à frente, cruzo com a polícia, disse que estavam a perseguir alguns indivíduos. Como havia um polícia que me conhecia, disse, um deles é esse mesmo, um deles é esse, você não conhece esse? É esse mesmo. Levaram-me para até no posto policial de Matala e para aqui. Imploraram-me essas coisas que eu não sei onde é que está a vir. Dizem que eu estava a tentar roubar lâmpada. Com aceitado, lâmpada eu. Uma dívida aí por suspeito de roubo. E dali para onde nunca mais continuei a brincar mal. Mas cada vez mais eu sou vítima na polícia. Qualquer coisa que acontecer, diz que é ele mesmo. Sabe-se que o indiciado foi neutralizado quando este tentava assaltar numa residência na zona de Matala, nesta urbe. Ainda nas celas da primeira esquadra da PRM na cidade de Nampula estão estes 3 jovens acusados de furto de material informático na zona de Namtekeliwa. Sim, eu estava a sair no jogo, dia que estava a jogar Barça com PSG. Então a saída do jogo fui neutralizado com a polícia da 4ª esquadra, alegando que eu conheço esses bens onde estão a sair. Logo dali me levaram para a 4ª esquadra, começaram a me torturar, dizendo que você vai falar essas coisas onde saíram. Dizendo que eu não sei de nada, somente estou a sair no jogo, porque eu tinha máscara, tive meu BI, porque eu não tinha por que fugir. Uma pura mentira. O que aconteceu? Ele mesmo é quem veio me recolher com os policiais. Ele furtou esses bens, onde furtou também eu não sei, mas veio me recolher das 3 de madrugada. Não conhece mesmo ele? Ele é quem trouxe pessoas na minha casa, não é por ele não conseguir me reconhecer, não me conhecer e acompanhar as pessoas na minha casa onde eu morava. Como ele conheceu? Que após se fazer um trabalho junto dele, verificou-se que tratava-se de um cidadão que já vinha sendo procurado na polícia. E diga-se de passagem que esse indivíduo foi o mesmo indivíduo que invadiu um comando distrital e tirou a vida de um agente da PRM e pôs em fuga. Mas graças à intervenção policial já está sob nossa custódia e será elaborado todos os trâmites legais para a sua responsabilização. Está tudo dito. Obrigada pela audiência. Nós voltamos a ver amanhã, à mesma hora. Previna-se da Covid-19.